A paz do Senhor, sou o pastor Elidiano Ribeiro. Sejam bem-vindos ao canal Teologia para Todos. Nesta ocasião, nós estamos aqui para trazer algumas abordagens da nossa lição de número 2 da revista da editora Betel, a classe de adultos. Esta revista traz o tema Mordomia Cristã. Nesta ocasião, a lição de número 2, a tratativa, apresenta a seguinte proposta, o seguinte tema: a proposta de Faraó, um convite ao compromisso ou uma armadilha para a fé? Esta é uma revista. Dentro deste conteúdo da lição, nós temos aí 3 objetivos na mesma. Saber que Deus deve ser adorado. O objetivo é levar o estudante, o aluno, a entender os motivos pelos quais Deus deve ser adorado. Identificar o que afeta nossa adoração a Deus e ressaltar que devemos servir a Deus com o nosso melhor. Os textos de referência da sua lição, Êxodo capítulo 10, versículos 24, 25 e 26. Adorando a Deus é o tópico 1. O tópico 2, servindo a Deus com os nossos bens. E o tópico 3, servindo a Deus com o melhor. Então, em suma, adorar a Deus. 2, adorar a Deus com o que temos. E 3, adorar a Deus com o que nós temos de melhor. Estas são as 3 abordagens aqui. Olha só, Moisés, mediador da adoração a Deus no deserto. É bem verdade que quando a gente está falando a respeito da adoração ao Senhor, quando a gente está falando, isso, em suma, é a razão pela qual nós existimos. Nós fomos criados, nós somos pessoas que devemos adorar ao Senhor, louvar ao Senhor em todas as nossas ações, louvar ao Senhor com todas as nossas atitudes, prestar culto ao Senhor em tudo o quanto fazemos. Adorar é obedecer ao primeiro e principal mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, assim todos nós somos chamados a adorar. Deus escolheu Moisés para conduzir os israelitas para adorá-lo. Então, o que Deus deseja para o povo dele é que o povo dele adore ao Senhor. Adore ao Senhor. O que a gente passa a observar diante destas questões é que o Senhor Deus quer que o povo dele esteja prontos para servi-lo com o melhor. Adorá-lo com o que é, adorá-lo com o que tem e adorá-lo da melhor forma possível ou com o melhor possível. Diante disso, o que a gente observa no tópico 1.1, Moisés como mediador da aliança, da adoração a Deus no deserto, melhor dizendo, a adoração após a vitória e a razão da adoração a Deus. Olha lá, razão da adoração a Deus. Os israelitas foram movidos por testemunhar os atos poderosos do Senhor, um poder manifestado também nas pragas enviadas pelo Egito. Diante de todas essas questões voltadas para a adoração, alguns pontos a gente precisa destacar dentro deste conteúdo aqui. A questão do servir a Deus com os nossos bens. O que Faraó propôs para Moisés, líder dos israelitas, foi que Moisés ele tivesse ali uma movimentação parcial. Se você observar Êxodo capítulo de número 10 aí, e versículo de número 24, Faraó disse a Moisés: vão e prestem culto ao Senhor. Ele está dizendo:
deixem somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Proposta de Faraó: vocês vão, adorem. Adorem de que forma? De modo parcial. Vão e adorem. E os bois e as ovelhas ficarão aqui. Faraó estava pensando que Moisés iria acreditar naquela proposta de sair para adorar e deixar os bens lá. As pessoas pensam que pode comprar a forma de adorar das outras. Faraó pensou que poderia. Deste modo, sugeriu para Moisés: podem ir, vão e adorem, mas deixem aqui os bois e as ovelhas. O que significa dizer que Moisés, na sua reprovação, ele contesta: tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que ofereceremos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nem um casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor nosso Deus. E enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Ou seja, ele sabe que precisa dos animais, de alguns animais para sacrificá-lo. Ele sabe. E também ele sabe que esses animais que seriam para sacrificá-los somente quando chegassem no local, era que ele saberia, segundo a orientação de Deus, quais dos animais eles sacrificariam. Na verdade, se a gente observar o que diz Êxodo, capítulo 10, capítulo 12 em diante, observe que os animais que são observados para sacrifício, o cordeiro já é parte deste animal. Os bois, os animais que serão posteriormente sacrificados, terão o seu sangue derramado, terão a sua vida sacrificada como objeto de culto. O que Faraó estava sugerindo para Moisés era: vocês vão, mas deixem os animais, ou seja, o objeto de adoração de vocês, o objeto de culto de vocês não terão como levar, porque vocês não vão ter como adorar, porque esses animais não vão com vocês. Moisés prontamente decide e, de forma sábia, contesta a proposta e a sugestão de Faraó. O que isso significa e com o que nós tiramos de lição para a nossa vida diante destas afirmações, desta sugestão de Faraó, diante da contestação de Moisés, a gente entende aqui que para Deus tudo aquilo que está dentro do nosso contexto de servo faz parte e é objeto de adoração ao Senhor. Ou seja, tudo que você tem na sua casa, todos os instrumentos, todos os móveis, todos os bens, tudo aquilo que está sob a sua administração, que está sob o seu cuidado, tudo isto deve ser objeto de honra ao nome do Senhor. Deus, ele olha para nós, evidentemente, nós somos o principal agente, a principal causa, motivação, razão pela qual Deus envia seu Filho para morrer por nós. No entanto, todos os nossos bens, tudo o que temos, todas as nossas posses, todas as nossas propriedades, tudo aquilo que temos, as coisas que temos, são objetos também que utilizamos para servir ao Senhor, seja ofertando, dizimando, contribuindo, assistindo. Tudo o que temos é objeto de adoração ao Senhor. Daí o cuidado que temos que ter com aquilo que temos, com aquilo que possuímos. Por quê? Porque por esta razão nós somos pessoas que honramos ao Senhor com o que temos,
ou também desonramos ao Senhor com o que temos. Um exemplo, se Deus te deu uma casa e você usa esta casa para profanar, usa esta casa para levar cultos a outros deuses ou culto a outras deidades por aí, você está fazendo desonra do Senhor, porque te deu a casa. Se você usa a sua casa para uns fins que não sejam para louvar ao Senhor, isto está gerando desonra ao Senhor. E no mundo espiritual, há um peso que recai sobre a vida das pessoas que, ao invés de utilizar daquilo que tem para louvar ao Senhor, estão se valendo do que tem para desonrar o nome do Senhor. Isto é uma questão que está pautada dentro do servir a Deus com os bens que nós temos, com os bens que nós temos, sendo eles objetos de adoração. Os bens como expressão de adoração, Moisés confrontou o faraó. Diante das 10 pragas, o monarca fez 4 propostas ao libertador de Israel. Na quarta e última, ele propôs que o povo partisse, mas deixasse os bens no Egito. Moisés disse que não fica nem um casco de nada no Egito. No Egito não ficou nada. Até os ossos de José foram levados. No Egito não ficou nada. Deixa eu dizer uma coisa para você que está nos assistindo aqui neste canal. Tudo que você tem, Deus te deu. E nada do que é seu ficará de posse de Faraó. Repito, tudo que você tem foi Deus que te deu. E nada do que você tem ficará de posse de Faraó no Egito. Nem os ossos de José ficaram no Egito. Nenhum dos bens do povo de Deus ficou no Egito. Significa que tudo que é seu estará com você, onde você for, para ser objeto de culto e adoração ao Senhor. Todos os seus bens. Moisés sabia que se o povo partisse sem os animais, a adoração no deserto seria afetada. Ele sabia. O culto ao Senhor ficaria comprometido. Observe aí no texto bíblico de Levítico, capítulo 22 e versículo 18. Levítico, capítulo 22, versículo 18, eu vou fazer a leitura do texto, diz: diga o seguinte a Arão e a seus filhos e a todos os israelitas: se algum de vocês, seja israelita, seja estrangeiro, residente em Israel, apresentar uma oferta como holocausto ao Senhor, quer para cumprir voto, quer como oferta voluntária, apresentará um macho sem defeito do rebanho. Do rebanho. Aí ele diz quais: boi, carneiro ou bode, a fim de que seja aceita em seu favor. Boi, carneiro ou bode. Boi, carneiro ou bode. Veja, capítulo 10, versículo 24, Faraó sugere para Moisés o quê? Capítulo 10 e versículo 24, Faraó sugere para Moisés que ele deixe os bois, que ele deixe as ovelhas e os bois. Ele sugere que ele deixe as ovelhas e o gado. Fica aqui. Ele estava dizendo isso, sujo, perturbado. Esqueceu que Deus e que Moisés, servo do Senhor, não se deixaria vender por essas questões, nem se iludir pelas falácias de Faraó. Então, ele disse, não ofereçam, ele disse, quando alguém, versículo 19, apresentará um macho sem defeito do rebanho, boi, carneiro ou bode. Pronto. O que Faraó estava sugerindo lá é que deixa aqui as ovelhas e as vacas, em algumas versões, na versão NVI, deixe aqui os bois e as ovelhas. No versículo 20, no versículo 21 do capítulo 22 de Levítico diz, quando alguém trouxer um animal do gado,
ou do rebanho. Então aqui está claro, do gado ou do rebanho. Então, este está dizendo, quando alguém trouxer um animal do gado ou do rebanho de ovelhas, do gado ou do rebanho de ovelhas como oferta da comunhão para o Senhor, em cumprimento de voto ou como oferta voluntária para ser aceitável o animal, terá que ser sem defeito e sem mácula. Veja que o faraó sugere é: vá, mas a sua adoração vai ser defeituosa. Faça, mas a sua adoração não terá o efeito, porque ela estará problemática. Então, no Egito é assim. O diabo, muitas vezes, nenhuma aplicação, o diabo, muitas vezes, ele sempre, quando ele oferece algo na proposta de ceder, na realidade, ele não está dando nada de graça para ninguém. Tudo que o diabo oferece, ele tenciona fazer com que isto que ele está dando, a menos que se Deus não interferir, mas tudo que o diabo oferece, ele não oferece com vistas ao cuidado, eu estou preocupado com você, não. Se ele está oferecendo com vistas a desvirtuar você do seu propósito, desviar você da sua adoração e colocar você com característica defeituosa, que Deus estava dizendo para os israelitas, e Moisés, orientado por Deus, tem a contestação, porque Moisés disse, não é assim não fica nada aqui não. Porque se Moisés aceitasse, a adoração ficaria defeituosa. A adoração não seria uma adoração conforme o Senhor queria que fosse. Percebam que em Levítico, nos rituais, o gado já entra como animal a ser sacrificado. As ovelhas já entram como animais a serem sacrificados. Os bodes já entram como animais a serem sacrificados. O que significa isso? Significa que nunca aceite uma proposta de Faraó sobre aquilo que é os seus bens. Deus cuida da nossa vida, Deus é dono da nossa vida e Deus é dono de tudo que nós temos. E nós somos mordomos ou administradores dos bens que Deus nos entregou, não somente daquilo que temos por característica essencial que tenha vida, mas tudo isso aqui, inclusive esses livros aqui, eu só os tenho aqui nesta estante porque Deus me deu. Então tudo isso aqui foi Deus quem me deu. E tudo isso aqui é objeto que me leva à adoração a Deus, louvar a Deus pelo que tenho, louvar a Deus pelo que faço e louvar a Deus pelo que sou. É isso que nós devemos fazer. Então, servir a Deus com o nosso melhor. Satanás tenta nos desviar da perfeita adoração. Diante das ardilosas propostas de Satanás, devemos ter o mesmo posicionamento que Moisés. Qual foi o posicionamento de Moisés? Nenhuma unha ficará no Egito. Satanás, modelado em Faraó, não mudou suas estratégias em relação ao povo de Deus, ou seja, ele continua tentando o povo de Deus. O inimigo recorre a infidelidades e propostas sedutoras para nos desviar da verdadeira adoração, mas Deus nos dá vitória por meio do Senhor Jesus Cristo. O que é que nós precisamos fazer? Dar o que nós temos de melhor. O melhor que nós temos, a nossa adoração, a nossa característica deve ser uma característica que oferte ao Senhor que temos de melhor. Uma questão prática que a gente vê muito isto é que, via de regra, nós somos pessoas que tratamos ou procuramos fazer para Deus o melhor apenas naqueles dias que nós entendemos ser melhores dias. Por exemplo, você vai para a sua igreja no culto de terça, a roupa que você utilizou é inferior à roupa que você vai no dia de domingo.
O dia que você se arruma para ir na ceia é superior ao dia que você se arruma para ir numa celebração de oração. Você muitas vezes, aí na sua igreja, vai adorar a Deus em um dia de domingo. No domingo à noite você veste o seu melhor terno, homem. E você, mulher, veste a sua melhor roupa, o melhor vestido, o melhor conjunto, calça, o melhor calçado. O homem coloca a melhor gravata no domingo à noite, porque ele pensa que é o dia à noite que é melhor e superior à escola bíblica dominical. Mas na escola bíblica dominical, ele vai de qualquer jeito, ele não põe nem terno, nem gravata, e só não vai de sandália porque dá uma briga em casa se for de sandália. Mas isso as pessoas fazem talvez que de forma involuntária e impensada. O dia que nós vamos celebrar ao Senhor, não importa se é terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não importa. O dia é o de menos, o que mais importa é estarmos oferecendo ao Senhor o que temos de melhor. Vai cultuar? Vá com a melhor roupa. É na terça? Vá com a melhor roupa. É na segunda? Vá com a melhor roupa. É no domingo de manhã? Vá com a melhor roupa. É só um culto na liderança da juventude? Vá com a melhor roupa. Vista o que tem de melhor e vá oferecer o que tem de melhor para Deus. É simples. Não é o dia que determina a minha característica de adorador, é a minha essência de adorador que determina o que eu vou fazer de melhor para Deus. Então, entregar o melhor, adorando a Deus da melhor forma, adorando a Deus com os nossos bens e adorando a Deus da melhor forma que nós podemos adorar. Este foi um comentário da nossa lição de número 2 da editora Betel, segundo trimestre de 2025. Não fique sem ativar o sino aqui, nas notificações e receba mais conteúdos para a sua vida e para a sua edificação. Deus abençoe. Este é o canal Teologia para Todos. Ore, divulgue, compartilhe, participe e se inscreva. Deus te abençoe.